Agora você está ao vivo, deu certo. Hum? Não. Aqui. Aê! Deu certo, graças a Deus. Adeus. Igual eu tava te falando, Kátia, o pessoal Morgana, ai, Morgana. O pessoal que tá ali firme e forte. A gente começou essa live umas 10 vezes, o pessoal 10 vezes ali. Igual eu te falei, não é a primeira vez que isso aconteceu. Tem alguns aparelhos que eles não aceitam receber convite. Eles só aceitam convidar. Fiquei sabendo disso depois. Gente, Então, mas que aparelho enjoado, né? Fique, meu bem, ele só aceita ficar em cima. Então, agora a gente pode começar. Podemos Vamos sim. começar porque o texto inicial o pessoal já tinha visto, então agora eles vão vendo. Bom, gente, apesar de estar aqui neste lugar, Kátia é a nossa convidada. Essa live está acontecendo pelo Enlear Instituto. É um projeto que a gente tem, live de professor, quem entende, onde cada semana a gente aborda algum tema do cotidiano nosso, do professor que está atuando em sala de aula. O tema dessa semana que a gente vai abordar é saúde psicológica e emocional do professor. Esse tema surgiu a partir de uma demanda de uma pesquisa que foi realizada pelo MEC, em parceria com a UFMG. Nessa pesquisa, eles perceberam que 66% dos professores já haviam se ausentado, precisado faltar ao trabalho por questões de saúde. Entre as principais causas dessas licenças, a gente tinha questões com saúde vocal e questões com saúde psicológica. Crises de pânico, irritabilidade, episódios depressivos, crises de ansiedade, dores de cabeça, insônia, outros distúrbios de sono foram as principais causas relatadas pelos professores. A pesquisa apontou ainda que o ambiente de trabalho do professor contribui para isso. Ruídos sonoros muito altos, excesso de cobrança, falta de apoio, tanto de estrutura quanto apoio humano para o seu trabalho, contribui para essa situação. E nós, os professores, estamos gritando para quem quiser ouvir. O Covid-19 piorou a nossa situação. Nós estamos mais cansados, mais sobrecarregados e mais estressados com a demanda do trabalho. É um assunto urgente. Por isso, Kátia está aqui para conversar com a gente sobre isso tudo. Kátia, para quem está chegando agora, se apresente. Quem é você nesse mundo tão maluco? Certo. Boa noite a todos. Eu quero primeiramente agradecer pelo convite, né? É muito bacana estar participando e fazendo essa parceria com vocês hoje. Meu nome é Kátia Soares, assim como a Lásia falou, eu sou psicóloga, especialista em terapia familiar sistêmica, psicopedagoga clínica institucional e ludoterapeuta. Sou mãe, sou casada, né? Sou cristã. Então, aqui hoje, venho também desse ambiente escolar, já tenho uma bagagem por já ter trabalhado nesse ambiente. Então, acho que hoje a gente vai ter um papo muito bacana, uma conversa muito interessante de crescimento, porque é algo que é necessário falar. O tema, o assunto de hoje é muito importante, né? Para que a gente tenha essa saúde emocional, física, psicológica, e principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora. Obrigada a todos vocês que estão aí nos assistindo. Kátia, antes da gente começar, eu vou te pedir para você tomar todo cuidado no final da live, para essa live ficar salva, beleza? Porque aí o pessoal pode acessar pelo seu perfil. O formato da nossa live de hoje, gente, vai ser um pouco diferente. Em vez de ser uma série de perguntas
serão uma série de histórias, relatos e depoimentos que a gente recebeu de professores. E eu quero agradecer muito a cada um dos professores que confiou na gente as suas histórias. Então vamos começar. A primeira história é de uma professora da rede pública e ela diz o seguinte: não relatei antes, mas quero relatar se der para aproveitar. Tive algumas experiências fortes, mas uma que me marcou muito ocorreu no meu primeiro ano na educação fundamental, anos iniciais. Meus alunos tinham em média 9, 10 anos. Pedi uma redação em que os alunos deviam falar de suas famílias e alguns sonhos. Uma aluna, linda, escreveu sobre o quanto era odiada em sua casa, acrescentando que o seu sonho era morrer e deixar de sofrer e fazer os outros sofrerem. Pasmem, uma menina de 9 anos. Chorei muito. Levei a redação para o apoio pedagógico. A princípio, não deram muita atenção, mas eu insisti e o Conselho Tutelar entrou em ação. E descobriu que essa criança era vítima de maus tratos, inclusive com suspeita de abusos sexuais. Isso realmente me marcou. E aí, Kátia? Nós, professores, um dos nossos desafios é entrar dentro de uma sala de aula com 30, 40 alunos e deparar com 30, 40 realidades diferentes. Algumas muito felizes, outras muito tristes. Como que a gente consegue exercer nossa profissão no meio desse contexto? Uhum. O professor, além desse papel de educador, ele tem esse papel social também, né? E aí se torna uma pessoa que acaba acolhendo essas histórias, acolhendo esses alunos. Ele se torna uma referência para esses alunos, se torna muitas vezes um colo, né? Um pedido de socorro, um refúgio. E eu vejo que, né, essa profissional, essa professora, ela fez isso, ela acolheu essa história, ela correu atrás para que fosse resolvido, né? E o que a gente deve ter em mente é que aquilo que a gente puder fazer para ajudar esse aluno, a gente pode estar fazendo para ajudar. E que muitas histórias se tornam realmente marcantes na nossa vida. E vão existir muitas histórias, né? Como você disse, às vezes 40 alunos numa sala, mas essa aí foi a que marcou ela. E é importante perceber também se esse marco foi um marco positivo ou se foi um marco negativo. Se deixou para ela algum trauma, alguma coisa nesse sentido, né? Porque se foi algum marco negativo, é interessante procurar uma psicoterapia para que a gente possa ressignificar isso e conseguir seguir. Porque muitas vezes vão trazer aí alguns prejuízos, né? Mas se foi um marco positivo, onde hoje eu consigo falar sobre isso, crescer através disso, ser uma história que eu posso compartilhar, né? Ouvir, sentir orgulho de ter corrido atrás, de ter ajudado, de ter dado certo, é muito bacana, porque é uma contribuição para o meu desenvolvimento, né, enquanto professor, e também poder compartilhar com outros professores o que eu fiz, o que deu certo, né, e realmente ser essa figura de acolhimento para os meus alunos. Entendi. Então, diante dessas situações, é acolher e procurar fazer o que está ao nosso alcance. E quando a gente não consegue alcançar, aqui, no caso, a gente teve um desdobramento feliz, né? Porque o Conselho Tutelar entrou na história, conseguiu e tudo. Mas e quando termina o ano letivo, eu vou para outra turma, vou ter outros alunos, e eu sei que aquela criança que passou por mim vai continuar daquela forma, porque eu não consegui alcançar. Uhum. Aí é o seguinte, muita coisa a gente consegue fazer. E muita coisa, às vezes, a gente não consegue, não é? Na nossa vida é assim.
Então, assim, o que eu puder fazer, eu faço. Aquilo que eu não puder fazer, eu tenho que tratar comigo mesmo, no sentido de aprender muitas vezes a lidar com um sentimento que se chama frustração. Porque eu passei o ano letivo, eu fui para outra turma e eu não consegui resolver aquilo do meu aluno lá atrás, né? Do meu antigo aluno lá atrás. E aí eu me sinto frustrado, vem um sentimento de culpa, eu me sinto culpado, né? Por não ter conseguido resolver isso, me sinto triste. Então, assim, a gente, é claro que vai ter esses sentimentos naturalmente, mas a gente tem que cuidar da nossa saúde, assim como eu falei, a procurar psicoterapia, se a gente perceber algum prejuízo maior nesse sentido, para a gente conseguir lidar com esse sentimento, que vai ficar. Certinho. Vamos para nossa segunda história. Eu gosto de ser professor. Amo lecionar. Não tenho problemas com minhas turmas e lido bem com a demanda que a escola pede. O salário realmente não é bom, mas eu consigo pagar as contas em dia e isto me basta. Meu problema são meus pais. Mais precisamente minha família. Sou caçula de 3 irmãos. O mais velho é engenheiro civil. O do meio, médico cardiologista. E eu sou só um professor do ensino fundamental em uma escola municipal. Várias vezes a minha família olha para mim como se eu estivesse fracassado, como se eu fosse um coitado, um infeliz. A família da minha esposa também reprova a profissão. Acha que eu não consigo sustentar a nossa casa. Isso me entristece de uma forma que eu nem consigo dizer. Já pensei em largar a profissão por isso. Sei que este olhar não vem só da minha família. A sociedade nos vê assim, profissionais fracassados. Quando faço crediário em lojas e respondo que sou professor, sempre me olham com ar de esse aí deu errado na vida. Já cheguei a chorar por isso. Desvalorização, Kátia, falta de reconhecimento. É uma coisa que a gente enfrenta muito. Como que a gente administra isso? Uhum. Vamos lá. A desvalorização existe? Existe. Não só no âmbito aí dos professores, mas em outras profissões também. O que eu penso em primeiro lugar é eu mesmo dar valor àquilo que é a minha profissão e àquilo que eu faço. Então, quanto ao relato, eu pensei, será se esse profissional realmente está dando valor ou se ele mesmo às vezes acaba desvalorizando, né? Então, assim, eu mesma preciso amar a minha profissão, o que eu faço, me apaixonar pelo que eu faço, lutar por isso, defender isso. Porque assim eu consigo me fortalecer. E quando essas pressões sociais vierem, eu vou estar mais fortalecida para poder enfrentar essas pressões, porque elas existem, né? E aí no relato fala, né? Quando eu vou comprar, vem a questão também da família, a própria família, a família da esposa. Mas aí também a gente tem que pensar nesse ambiente familiar lá. E você, profissional, e a sua esposa, e esse sistema aí, esse sistema entre vocês, está fortalecido? Como que estão as coisas, né? E esse apoio que vem da sua família e da sua própria esposa, da sua casa, né? Que também é muito importante. Então, assim, eu me valorizar, eu valorizar aquilo que eu faço. Ora, eu estive pensando sobre isso, nessa questão da desvalorização do professor. Se não existisse o professor, eu não seria uma psicóloga, né? Se não existisse Uhum. o professor, as outras profissões não existiriam. O professor é a base. Então, o professor ele precisa se sentir importante, porque ele é importante, certo? E aí é muito importante estar fortalecendo esses vínculos familiares com os meus colegas de trabalho também, que são profissionais da área, para que cada momento eu possa estar mais fortalecido para conseguir enfrentar.
não serei valorizado. Sua fala É, congelou. aham. Tá me ouvindo agora? Mas, Sim, já voltou. Já voltou. Eu fico pensando sobre isso que você fala, e eu acho que o caminho é a gente fortalecer junto com outros professores. Porque sim. por mais que a gente ame a nossa profissão, eu particularmente amo. E Uhum. eu não penso em ter outra profissão. É, eu penso em transformar minha profissão, em deixar minha profissão melhor. Mas eu Aham. amo isso que eu faço. Mas é muito difícil. Todo mundo, acho que todo professor já ouviu, o professor é a base. Só que não é isso que a gente vê, não é isso que a gente sente, não é isso que a gente experimenta. E é muito doloroso, por mais que a gente goste, todo mundo em volta age de forma diferente. É muito doloroso a gente entrar em greve e ser taxado de vagabundo. Ah, vagabundo, não quer trabalhar, não sei o que que tem. É muito doloroso a gente falar, pelo amor de Deus, não pode voltar às aulas agora, salas de aulas são aglomeradas, a gente não tem, especialmente a escola pública, não tem estrutura para reabrir. Ah, não quer trabalhar. Ah, o meu dinheiro. E casos assim, e muitos casos, político, né? A gente tem uma desvalorização estrutural, legal, e é muito difícil. É muito difícil, porque não basta a gente amar a nossa profissão quando todo mundo é muito maior. A gente pode ser muito bem resolvido, mas é muito maior que é o tempo todo. É o tempo todo. Mas eu acho que o caminho é esse, é a gente encontrar os nossos pares, Uhum. encontrar outros professores tão apaixonados quanto a gente se fortalecendo ali. Porque é muito ruim desvalorização. Muito ruim. Mas vamos para a nossa próxima história. Tenho tido dificuldades com a quantidade de cobrança pela parte da direção da escola. A diretora da minha escola faz cobranças generalizadas. Me incomodam porque quase sempre não servem para mim. Excesso de cobrança é uma coisa que o professor administra muito. Como que a gente dá conta disso tudo? Pessoal, Uhum. vocês podem ir comentando e mandando suas histórias, que a gente vai acompanhando, vai lendo. Vamos lá. É, primeiro eu penso que é interessante refletir se essa cobrança, né, ela vai se enquadrar perfeitamente a mim, se essa cobrança está sendo para mim. É importante pensar também em fazer um planejamento, estabelecer prioridades, muitas vezes aprender a dizer não, né? E tá sempre ali prestando atenção e tendo essa parceria também com a coordenação pedagógica, com a direção da escola e tendo um diálogo muito aberto. Né? Então, assim, muitas vezes, alguns profissionais, eles vão dizendo só o sim, 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 sim. Vai pegando mais carga, vai pegando mais carga horária, vai pegando mais trabalho, vai pegando mais coisa, vai pegando mais coisa. E aí não se abre, não pede essa ajuda a outros profissionais, a própria coordenação pedagógica. Então, eu penso que a comunicação vai ser muito importante nesse momento. E pedir ajuda também. Olha, não estou dando conta aqui, olha, eu preciso de uma ajuda aqui, né? Você iniciou também falando sobre esse momento agora, das aulas remotas que estão bem complicadas e a carga do professor aumentou. Eu penso que essa cobrança também, porque agora também vem uma cobrança dos pais, além dos alunos, né? Então, assim, o professor também acaba tendo que dar esse suporte também para os pais. E aí ficou muito maior, serviço em casa, né? Às vezes já tem a família em casa, poder administrar tudo isso. Por isso que é importante essa comunicação, pedir ajuda, planejamento e estabelecer prioridades. É, vamos lá, Bianca trouxe um relato. Eu passei por uma situação. Espera aí que eu perdi. Eu passei por uma situação
Quando voltei na escola que eu estudei e falei que passei em pedagogia, uma ex-professora minha me repreendeu e disse: Nossa, mas você é burra, você sempre foi tão inteligente. De outro professor para um ex-aluno. Gente, eu morro de raiva. Quando o aluno meu fala que quer ser professor, eu vibro. Eu falo, vai mesmo, é bom demais. Temos outra aqui também. E se tornar professora, você é inteligente, se tornar... é o restante da história dela. Se tornar professora, eu na hora da raiva respondi, pois é, professora, segui seu exemplo. Eu acho triste nós não nos valorizarmos, como a psicóloga mesma disse, só haverá profissionais se existir o professor. Realmente, esse cuidado que a gente tem que ter conosco e com os nossos outros colegas é fundamental. Mais uma história. Tem 2 dias da minha vida que me marcaram negativamente. O primeiro, quando eu perdi a minha mãe. O segundo, quando um aluno me mandou tomar no cu, pela primeira vez. Eu chorei em sala de aula, acredita? Tenta entender o meu lado. Foram 5 anos de faculdade, 2 anos de estudos intensos até ser aprovado em um concurso. Enfrento todo tipo de dificuldade para estar em sala de aula, mas estou lá porque penso que a educação pode melhorar a vida das pessoas, inclusive a minha. E de repente, um aluno me ofende dessa maneira. É humilhante. Mas é também um desânimo total. Cada vez que passo por isso, eu me sinto inútil. Como se minha vida e profissão não servissem de nada. Penso em largar a sala de aula todos os dias. E o Covid está me mostrando que eu realmente não quero voltar para a escola. E aí? E aí, pode falar? Pode. Por favor. Então, Laísa, infelizmente o que aconteceu foi, né, uma agressão aí verbal, que infelizmente também pode acontecer e vem acontecendo muito também. As pessoas têm se tornado cada vez mais, infelizmente, intolerantes, né? Mas o que a gente pode analisar dessa situação? Eu penso que a gente tem que filtrar, né? Porque muitas vezes aquele ato, né, ou essa palavra, ou algum comportamento agressivo, ele não está sendo diretamente para o professor, mas às vezes algo que o aluno vivenciou, ou às vezes um momento que ele teve ali de raiva, ou às vezes está reproduzindo algo que ele viu em casa ou a fala de alguém. Então, não diretamente comigo, o profissional, mas naquele momento ele reproduziu aquilo. E o que eu penso que aconteceu muito com essa profissional aí foi o seguinte: essa fala desse aluno foi a gota d'água para tudo aquilo que ela já vinha vivendo, né? Então, assim, não foi só isso. Ela coloca, né? E ainda o momento que a gente está vivendo agora de Covid pesa ainda e me faz não querer voltar. Então, o que eu penso? A gente tem que filtrar, né, e analisar cada situação, o que houve, o que aconteceu. É importante também a gente criar um vínculo com os nossos alunos, no sentido de, por exemplo, tem professores que chegam para dar aula, colocam seus materiais em cima da mesa e já começam a dar aula e não estão, pelo fato de estarem muito já sobrecarregados, eles não têm esse olhar para a turma. E outros professores... Mas esse professor, ele não se importa. Esse professor que chega dentro da sala de aula, que não dá um bom dia, que é seco, que é ríspido, ele não se importa. Importa é aquele professor que está criando um vínculo. É por isso que dói. É por isso que dói. Porque a gente está criando um vínculo. Sabe? Mas enfim... Quando você tem, eu estava falando do vínculo justamente por isso, Laísa, porque quando você tem o vínculo, você consegue entender o porquê daquela atitude daquele aluno. E você consegue compreender por que ele agiu daquela forma. E aí também, por isso que eu estou falando, filtrar essa situação. Você vai
compreender, meu aluno, ele não é assim, eu conheço esse aluno, e nesse momento ele teve, né, um momento de raiva e acabou colocando para fora, utilizando essas palavras, mas nem foi uma agressão diretamente a mim. Eu penso que é interessante procurar ajuda, vai precisar procurar ajuda, né? Vai precisar aí também trabalhar, fazer, muito importante fazer uma terapia, uma psicoterapia, procurar um profissional psicólogo, porque foi algo que feriu tanto que no relato a pessoa compara com a perda da mãe, que também é algo muito grandioso. Então a gente começa a perceber assim o quanto que para esse profissional foi algo doloroso, né? O quanto que feriu essa pessoa nesse sentido. Então tem Sim. muitas questões para serem trabalhadas além dessa palavra que foi utilizada como agressão. Eu já passei por uma situação parecida. Nossa, tomar nesse lugar aí é arroz com feijão. É arroz com feijão. Acontece muito. Acontece muito. Xingar diretamente, gorda, isso acontece muito. Isso, hoje, eu consigo, não sei, eu consigo administrar isso muito rápido e ok, isso aconteceu, vamos continuar, bola pra frente, bola que segue. Mas a primeira vez que eu sofri uma agressão dentro de sala de aula, foi uma agressão inclusive física também, foi moral, foi tudo, esse aluno veio na minha direção, me empurrou, a direção da escola reforçou, disse que ser professor era aquilo, que se eu quisesse ser professor eu precisaria me acostumar, eu saí da sala de aula chorando também, e o que doeu, e eu fico pensando assim, dói muito, Kátia, porque são sonhos. Eu fico pensando, cadê? Não, ser professor é isso, você precisa, como a direção falou isso para mim na época, você precisa se acostumar com isso, porque ser professor é isso, não importa com isso. Esse aluno tem problema, e realmente esse aluno tinha problema. Mas cadê o espaço para o sentimento do professor dentro da sala de aula? Cadê o espaço para esse aluno tem problema e manifestou isso? Não existe espaço para a gente manifestar os nossos sentimentos na sala de aula. A gente está ali, o professor, tudo. E isso é absurdo, porque ao mesmo tempo que dizem que a boa educação vai ser aquela educação que estabelece relação, o professor não tem espaço para colocar. O professor não pode virar e falar, ei, você me magoou. Sabe? Isso é visto como um grande problema. Então eu fico pensando nesse relato sobre duas coisas. Onde está o espaço para o sentimento do professor? E outra coisa que eu penso muito é que é sonho. Ninguém foi ser professor porque, vou ficar rico, vou fazer pedagogia, vou fazer um curso de licenciatura. Ninguém foi ser professor por isso. Todo mundo, o tempo todo, toda a sociedade diz, ser professor não é bom, ser professor não é bom. A gente vai para isso carregado de paixão, a maioria dos professores. Alguns vão porque realmente foi o que eles conseguiram. Mas a maioria vai carregado de paixão, é sonho, a gente está lidando com um sonho. E aí, de repente, eu chego na realização do meu sonho, nossa, estou em sala de aula, estou diante dos meus alunos e pá! É frustrante. E por isso que eu quero aqui falar da importância das escolas ter psicólogo, não é só para aluno, não, é para professor. Tem que ter psicólogo na escola e para professor, que a gente está precisando demais. Morgana mandou um comentário sobre exigências no isolamento. Procurei minha coordenadora para tirar dúvida. Ela não aceitou a opinião, além de responder no privado, ainda mandou a mensagem no grupo dos professores. Ai, que raiva desse tipo de coisa. Uma coisa que adoece o professor é o processo de designação de cargos e aulas. Acontecem umas situações muito agressivas e tristes. Adoece.
Eu não sei se você sabe, Kátia, mas alguns professores não efetivos, a gente não tem férias, né? Ele é demitido no final do ano e aí ele tem que correr atrás desse emprego de novo. E designação é realmente isso que ela falou, assim, é um ambiente agressivo, hostil, todo mundo te vê como um rival, a gente sabe que o mercado é assim, mas na designação do professor você colocou todos os seus concorrentes ali, e aí amanhã vocês vão ser colegas de trabalho. E você estava lá olhando, fiscalizando, torcendo para o colega não conseguir, para você poder conseguir. É complicado. Realmente, o processo de designação precisa ser revisto. Senti que chamou minha atenção 2 vezes, fiquei chateada. A educação brasileira precisa ser revista. Cadê os nossos direitos? Eu fico horrorizada, mas eles, alunos e pais, sabem todos os seus. Estamos em terapia em grupo hoje, psicóloga. Para você, tá? Tá todo mundo desabafando, Kátia. Tá todo mundo. Mas percebe quanta coisa, assim, desde o processo de contratação. Bianca participou de designação comigo. A gente não estava concorrendo ao mesmo cargo. Mas eu lembro, a gente não olha com bons olhos para ninguém que tá numa designação. Eu não olho, eu não sou tão iluminada, tão bem resolvida. Entrou alguém e eu pergunto, você é para qual cargo? Ah, para cargo tal. Nossa, eu também sou. Você está em qual colocação? Porque eu já vou embora dali. É muito desgastante. Morgana falou, né, sobre um caso que acontece também, que a coordenadora expôs uma dúvida dela, né, chamando a atenção dela para todo mundo. E aí, Kátia? Infelizmente, essa situação não foi bacana, né? Onde ela foi procurar ajuda e apoio, ela realmente não teve. Que deveria vir dessa coordenação pedagógica, deveria vir dessa coordenação, esse apoio. Não que necessariamente tivesse que aceitar essa opinião, mas que pudesse ser pelo menos acolhida. O que eu percebo é que, infelizmente, nas escolas não tem esse acolhimento do professor. Você mesma colocou, né? Tem muito assim, olhar o aluno, o aluno tem problema, mas e o professor? O professor também tem seus problemas. Às vezes parece que o professor tem que ser simplesmente imune a tudo que está acontecendo, né? Ele não tem o direito de sentir. Então, assim, aconteceu, mas o aluno era isso, mas o aluno era aquilo. E o professor tem que estar mantendo lá aquela postura como se ele não tivesse sentimento. E isso é ruim. Então, é importante a gente chamar a atenção da direção das escolas, do setor pedagógico para estar acolhendo o professor, ouvindo o professor e tentando articular a melhor forma desse professor estar bem na sala de aula. Porque é preciso estar bem, tanto o professor quanto os alunos, e que essa relação ela seja melhorada cada vez mais. Isso que você fala é tão importante. Eu já saí de cargo por causa de coordenadora. Não quero. Prefiro ficar desempregada do que trabalhar com tal coordenadora. Prefiro ficar desempregada do que trabalhar com tal diretora. Porque anulam qualquer humanidade nossa. E isso adoece quando a gente não... Eu trabalho muito tempo. Eu já vivi isso, eu sei que muitos professores de dar aula manhã, tarde e noite. Manhã, tarde e noite. E eu ficar num lugar desse, onde eu não tenho espaço algum para dizer, ei, tá me machucando. Ei, você tá me ferindo, você não pode fazer isso. Ah, mas é porque... Não, mas não interessa porque não pode fazer isso. Isso não pode acontecer. E a gente não tem esse espaço e não tem um psicólogo para ajudar a gente, para acolher. Não tem esse apoio. E aí, quem está no cargo de chefia, no cargo de autoridade, é uma pessoa desequilibrada? Não, eu vou embora. Eu vou embora. Kátia está sendo bem terapia coletiva. Falta um profissional especializado para acompanhar nosso dia a dia.
Querem que nós sejamos professores, pais, psicólogos e muito mais. E aí, Kátia? Realmente, assim, a cobrança ela é tão grande que, infelizmente, hoje a educação, os pais têm transferido ela completamente para os professores, completamente para a escola. E isso é um problema, porque a criança, o aluno, ele já tem que vir com essa base de casa, né? E Uhum. aí ela vai aprender e construir também juntamente com a escola. Mas foi muito transferido isso somente para o professor. Eu até vi uma tirinha esses dias no Facebook do pessoal colocando lá que agora os pais vão conhecer quem são seus filhos, né? Vão descobrir se realmente o problema estava com o professor ou com o aluno. Eu achei interessante porque de fato é muito isso, né? Os pais também tendem a proteger muito seus filhos e às vezes transferir a culpa toda para o professor. Não aprendeu porque o professor não explicou direito. Não aprendeu porque foi, né, alguma negligência a respeito do professor. Existem muito essas cobranças que são difíceis de lidar e que, infelizmente, o momento que a gente vem vivendo faz com que essas cobranças só venham aumentando. Isso. Vamos para nossa última história. Essa história, eu acho que ela é um exemplo de vários problemas. O exemplo da solidão que o professor enfrenta em sala de aula, igual você falou da importância da gente criar os nossos pares, é exemplo do excesso de cobrança, da falta de apoio, das violências físicas, morais que a gente enfrenta dentro de sala de aula e de como isso nos adoece mesmo. Vamos lá. Eu tomo 2 remédios por causa da sala de aula. Tenho medo de lugar com muitas pessoas, sons altos me incomodam e as portas em casa não podem se fechar. Nunca. Tudo começou depois que eu fui acusada de agredir um aluno. Eu trabalhava em uma escola e lá uma colega deixava os alunos dela sair mais cedo da aula. A coordenadora ficou possessa quando descobriu. Fez uma reunião e obrigou todos a seguir o horário. No outro dia, eu tinha o 5º horário justo com essa turma. Faltavam 10 minutos aproximadamente para o sinal bater. Eu estava lá e reforcei as regras do horário. Um aluno tentou sair. Foi então que eu me coloquei na frente da porta. Ele foi em minha direção, mas acabou caindo. Ali foi o meu fim, porque ele disse que eu havia empurrado ele. Alguns alunos também dizem que eu empurrei, outros falam que não. Eu sei que não empurrei. Apenas fiquei na frente da porta porque não queria que a coordenadora fosse falar comigo. Sala de aula é isso. Naquele dia não tinha solução, ou eu mantinha o menino na sala a qualquer custo e acabava entrando em confronto com ele, ou deixava ele sair e depois seria advertida pela coordenadora. Ninguém da escola me ajudou a passar por isso. Muito complicado essa situação. Primeiro que, infelizmente, né, assim, em alguns casos tem algum professor de apoio na sala e a maioria em si não tem. Para ser mais alguém que estivesse ali naquele momento, que ela estava literalmente sozinha. A escola também deveria ter ouvido, né, ter ajudado essa professora. A gente vê que ficou marcas para ela aí desse momento e que se tornou um episódio traumático para ela e que pode acontecer dessa forma e de outras formas também, infelizmente. Por ser algo que provavelmente aconteceu de uma forma muito rápida, alguns alunos, né, como ela disse, falaram que houve, outros falaram que não houve, e ficou naquela questão. E aí, como a gente fala, sempre
fica mais para o lado do aluno e o professor, não tinha outra pessoa ali que pudesse articular, ajudar, poder entrar até em defesa desse professor com o que aconteceu. A gente tem que tomar um cuidado especial porque esses eventos são traumáticos e isso marca o professor, né? Pode acontecer de desenvolver aí uma ansiedade generalizada, uma depressão, um ataque de pânico a respeito desses momentos que podem trazer um adoecimento mental. Então, assim, professor, se tem algum de vocês que já passaram por esse momento, que estão percebendo ou algum momento parecido com esse, né? Algum evento parecido com esse. Estão percebendo que isso trouxe algum prejuízo para a sua vida, você não está dormindo bem, está tendo pesadelo, está vindo aquele flashback, tá com vontade de largar, tá vendo que realmente foi algo que te marcou, então procure ajuda. Né? Muitas vezes vai ser necessário também a ajuda de um psiquiatra, porque dependendo do quadro vai ser necessário entrar com alguma medicação. E psicoterapia também, para poder ajudar a passar por esse momento e seguir a vida da forma mais tranquila que puder e em sala de aula também. Entendi. E eu fico pensando, isso que ela fala, assim, no final ela fala, a sala de aula é isso. Ou ela teve que escolher o que ela ia viver. Ou eu impeço esse menino de sair, nós dois vamos discutir aqui, ou eu deixo ele sair e depois eu vou ser punido pela coordenação. E essas sinucas de bico, essas escolhas assim, nossa, agora eu vou escolher qual confronto. Agora eu vou escolher a minha briga. É muito, de novo, arroz com feijão nosso, assim. É muito, é muito, é muito, é muito. E eu fico pensando, de novo, né, o quanto é duro, o quanto é duro. E aí, Kátia, eu fico imaginando como voltar para a sala de aula. Porque é isso, às vezes, numa relação, amigos. Eu e minha amiga, a gente discutiu, ela me ofendeu, ficou desagradável, tudo. Pronto. A gente vira as costas ali, daqui um mês, quando vier a saudade, quando a gente já tiver pensado, repensado, tudo, a gente volta a se encontrar. Na sala de aula, não. Mesmo em outros trabalhos, assim, meu chefe brigou comigo, eu vou passar uma semana mais aqui quietinha no meu canto, vou evitar ele, vou ficar mais calada, conversar só o essencial. Na sala de aula, não. Amanhã eu tenho que voltar para a sala, eu tenho que olhar aquele aluno de novo e nós vamos passar longos períodos. Como que depois da relação ter ficado tão desgastada, como que eu volto para a sala de aula e olho aquele aluno? Porque eu não tenho... É amanhã. O confronto foi hoje. E é amanhã que eu tenho que voltar para a sala de aula. Não vai ter tempo. Como? Que conselho, assim, que você pode dar para a gente? Complicado também uma situação dessa, né? Muito complicada mesmo. Mas o que a gente pode fazer? Dar aquela respirada funda, pensar, hoje é outro dia, hoje é outra aula, hoje é outro momento, né? E olhar para essa criança com um olhar assim de que aquilo passou. Tentar olhar dessa forma, com o olhar que passou e que daqui para frente a gente vai seguir de uma forma diferente. Eu penso em ressignificar, porque se a gente ficar focado só naquilo que aconteceu naquele momento, vai ficar gerando um sentimento ruim, uma mágoa, né? Às vezes o professor não vai conseguir nem olhar no rosto desse aluno por ter gerado toda essa questão. Então, assim, eu penso no sentido de uma ressignificação, de dar uma respirada mesmo, e seguir, pensar, hoje é outro dia, é outra aula, e vamos seguir. Certo. Kátia, teve um outro comentário aqui. A visão sobre os professores precisa muito ser revista. Hoje, eles são demonizados. Professores são nossos maiores tesouros. Realmente, a gente precisa muito rever
o olhar, a forma como a gente relaciona com o professor. E eu acho que mais do que esse papel de demonizados é porque o professor é aquele que educa. Então, criou-se uma ideia de que a gente está preparado para qualquer coisa. E não estamos preparados para qualquer coisa. Ninguém tá, gente, pelo amor de Deus, olha para o professor como ser humano. Pensa se sua mãe achar bom você virar para ela e falar com ela dessa forma. Ninguém está preparado, ninguém está completo. Mas está ali educando. Sim, a gente está ali educando, mas a gente está educando em uma relação, em uma troca. Não porque a gente é pronto, perfeito, sabe de todas as coisas. A gente não sabe. O meu apelo é para que quando vocês forem falar com os professores, quando vocês forem dirigir aos professores dos seus filhos ou aos seus próprios professores, pensem no ser humano. A gente não tem todas as respostas. A gente não é imune aos sentimentos. E dói, machuca. E ser professor não é um trabalho qualquer, é o nosso sonho. É o nosso sonho. Quando vocês nos agridem, quando vocês colocam excesso de cobrança, quando a gente não é ouvido, quando a gente é exposto, quando a gente é desvalorizado, vocês estão mexendo direto no nosso sonho, na nossa escolha. Isso machuca. E todo mundo perde com isso. Todo mundo perde com isso, porque um professor machucado, ao longo do tempo, vai se tornar um mau professor. Vai se tornar aquele professor que entra na sala, que não olha ninguém, que não olha nada, que não dá assistência. E aí, meu Deus, que professor péssimo. Mas qual foi a trajetória desse professor para ele chegar nesse lugar? Às vezes é só um mecanismo de defesa, porque ele está tão cansado que é assim que ele está conseguindo estar ali. Então, olhem para a gente com o mesmo afeto que vocês querem que a gente olhe para os nossos alunos. Eu não vou conseguir dar amor, dar atenção, ouvir o meu aluno se eu não recebo isso. Igual a Morgana, se não me engano, falou que ela foi exposta, que uma situação que ela perguntou para a coordenadora dela foi exposta. Quando isso acontece muito, a gente começa a reproduzir isso com o nosso aluno. Nosso aluno vem tirar uma dúvida com a gente acaba expondo ele. Não é porque nós somos monstros, péssimos, estamos acabando com a infância das crianças. Não, é porque a gente está recebendo isso tanto que a gente não consegue oferecer outra coisa. Então, se a gente quer, por isso que o olhar existe, cuidar do professor para transformar a educação. Se a gente não olhar para o professor, a educação precisa ser uma educação de empatia. Se ninguém der empatia para o professor, a gente não vai conseguir trabalhar isso com o nosso aluno. É 2 mais 2 igual a 4. Eu só vou entregar coisas que eu recebo. Então, todo mundo tem que assumir esse papel de fortalecer e cuidar do professor. Ai, desabafei. Gente, tem mais comentários. Isso mesmo, não estamos preparados para tudo. Verdade, ressignificar é tudo. Não consigo não. Eu tento valorizar outros alunos que precisam de mim e tento dar um tempo sem manifestar posição quanto a isso. Mas depois eu chamo esse aluno para conversar. Eu sou professora, ensino. A educação vem de casa. Aluno até chamou a polícia para mim e depois ele foi me pedir perdão pelo que ele tinha feito. Gentileza gera gentileza. Eu tenho muita admiração pelos professores. Bom, é isso, Kátia. Kátia, para a gente encerrar nossas considerações finais aí, eu queria saber seus últimos conselhos para nós diante de todo esse cenário de cobrança, de falta de apoio, de falta de estrutura, de agressões que a gente recebe o tempo todo. E também nesse ambiente de Covid, onde está tudo tão instável, onde está tudo tão complicado para todo mundo. Suas considerações finais para a gente. O vídeo parou um pouquinho aqui, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tô te ouvindo. Então tá. Acho que foi a conexão. É o seguinte, eu penso que nesse momento agora de Covid, de cobranças,
a gente pode entrar em contato com essa rede, que são os nossos colegas, os nossos pares, a conversar, né? Conversar sempre. Comunicação. E aí, o que é que você está fazendo nesse sentido? E aí, porque a gente pode trocar experiências. Às vezes tem um Uhum. professor que desenvolveu algum método ali mais fácil de conduzir esse aprendizado, esse conteúdo, um método mais fácil de lidar, criou um grupo de pais, alguma coisa nesse sentido que ficou mais tranquilo. Então, é muito interessante você poder estar compartilhando com outro professor algo que você aprendeu e algo que você pode estar fazendo, que você fez, deu certo, e aí você fez, deu certo, e aí você quer compartilhar com o outro para que dê certo para ele também. Então, assim, muitas vezes vão surgir situações novas, porque essa questão da pandemia agora é uma situação nova. E é situação nova para todo mundo. O professor, eu penso que para ele ficou a situação mais difícil, porque ele teve que articular em um tempo recorde para estar ali ministrando as aulas remotas e tudo mais. E para os alunos também foi muito complicado, porque eles necessitam, principalmente as crianças, está difícil o entendimento, lá a gente está tendo uma demanda muito grande de crianças no consultório, porque elas não estão conseguindo se adaptar a essas aulas online. Elas não estão conseguindo se adaptar a essas aulas remotas. E aí vem muito com essa ansiedade, sentindo falta da interação social com os colegas, com os professores. E aí os pais também, tentando minimizar, entram em contato com o professor me ajuda aqui, o professor conversa um pouquinho aqui com o meu filho. Então, assim, para o professor realmente está sendo algo mais pesado em si, digamos. Então, trocar essas figurinhas, pedir uma orientação da coordenação pedagógica, de como que pode estar conduzindo. E quanto à saúde mental e física, eu penso que fazer um planejamento sempre de tudo que a gente vai fazer é interessante. Estabelecer as prioridades, principalmente porque está sendo muito esse trabalho home office, né, em casa. Então, Uhum. estabelecer prioridades. Agora é o horário de eu estar fazendo tal coisa. Agora é o horário que eu tiro um tempo para mim. Então, tirar um tempo para você, cuidar de você, tá sempre procurando essa ajuda, conversando com outros professores, conversando com outras pessoas, não se isolar, é importante, né? Eu falo de não se isolar no sentido de ter esse contato, de fazer uma chamada de vídeo, de mandar mensagem, de ter esse contato ainda com a escola pedindo essa ajuda. E eu penso também que é muito interessante a gente ser grato, exercer a gratidão. Além do olhar desse cenário ruim, dessa desvalorização, de todas as coisas ruins que acontecem, a gente começar a ter um olhar de gratidão também. Pelo que eu sou grato, né? Pelo que aconteceu hoje que eu posso ser grato. Ver minhas conquistas, valorizar as minhas conquistas, e, se necessário, procurar a ajuda de um profissional, procurar a ajuda de um psicólogo, procurar a ajuda de um psiquiatra. Às vezes, na sua escola, pode ser que não tenha essa rede de apoio para o professor, eu penso que na maioria não tem, né? Não tem. Infelizmente. Mas você pode ser um agente transformador. Você pode levar isso para a coordenação, você pode reunir seus colegas e ter uma roda para vocês compartilharem do momento que vocês estão passando, para vocês compartilharem experiências do dia a dia e realmente poder fortalecer essa categoria. Porque só o professor fortalecido é que vai dar conta da gente ter um novo cenário para a educação. A gente está muito ferido. A gente está Exato. muito ferido. E se a gente não tiver tempo dessas feridas nossas, não esperem que a gente vá salvar o mundo, porque não vamos. Uhum. Kátia, quero te agradecer pela conversa, quero te agradecer pela disponibilidade e por tudo que você falou. E quero agradecer muito também
aos depoimentos que a gente recebeu mais uma vez. Eu fiquei muito emocionada com as histórias, me vi em algumas, mas fiquei muito emocionada também pela confiança que foi depositada na gente, de se abrirem, de falar de coisas tão íntimas, tão pessoais. Muito obrigada a cada um de vocês. E Kátia falou uma coisa que eu vou reforçar. Gente, sozinho a gente não vai dar conta. Não existe fórmula, não existe passo a passo, não existe. Procure uma ajuda profissional adequada, correta. Vá a um psicólogo, brigue na sua escola, compre a luta por ser ouvido para a sua escola dar espaço para o professor exercer o seu sentimento, exercer a sua humanidade. Compre essa briga e veja a gente, o Elear Instituto, como esse espaço também de troca. A gente quer isso, fortalecer o professor, a gente quer ser rede de apoio. Então, esteja junto com a gente e a gente espera poder oferecer alguma coisa para vocês. É isso, eu quero agradecer muito, agradecer mais uma vez, Kátia. Kátia é mãe de bebezinho, eu também sou, a minha já está com 2 aninhos, os desafios são outros. Sim. Mas eu sei o quanto é difícil para a gente, dentro da nossa rotina materna, abrir espaço para trocar. Então, eu quero te agradecer muito, muito, muito a sua participação aqui. Espero que seja a primeira de muitas, que a gente estreite essa parceria aí ao longo de novos projetos. Muito obrigada, eu gostei muito. Com certeza, eu estou muito grata, eu gostei muito, muito mesmo desse momento, que para mim foi de muito crescimento. Quero colocar à disposição do Enlear Instituto, à disposição dos professores. Qualquer coisa que precisarem, eu estou aqui, podem contar comigo. E não só para essa live, para outros assuntos, para outros momentos, eu estou aqui à disposição de vocês. Muito obrigada mesmo. Certinho. Morgana tá falando que o dela tá com 3 aninhos. Desafio, né? Kátia, então é isso. Tchau, pessoal. Acho que você pode encerrar a live e salvar ela, porque aí depois eu tento baixar para a gente postar no nosso canal e divulgar também para o pessoal poder acessar. Gente, alguma coisa que vocês queiram comentar rapidinho, porque a gente vai encerrar a nossa conversa. Até porque o tempo está esgotando também. Obrigada, gente. Fico feliz que vocês tenham gostado. Foi feito com muito carinho para a gente. Obrigada. Bom, então é isso. Até mais, Kátia. Até mais, pessoal. Até mais. Toda quinta-feira, esperamos outras lives. Toda quinta-feira, às 19 horas, o Elear Instituto tem um projeto Live de Professor, quem entende. Então, toda semana a gente promove essa conversa. Semana que vem, a live vai ser Amei a Terapia. Quero mais. Eu tô achando que eu vou te chamar para voltar, viu, Kátia? Semana que vem, o nosso tema da live da semana que vem vai ser uma educação escolar antirracista. Eu acho que diante de tudo que a gente vem enfrentando enquanto sociedade, dos noticiários, que não para de chover essa questão, é muito importante a gente pensar, e a escola, qual que é o papel da escola nesse cenário todo? Qual que é o meu papel como professor diante desse cenário todo? Lá no comecinho o Kátia disse, né? O professor ele tem um papel social também, dentro da sociedade. Não é só o seu trabalho dentro da sala de aula, é um trabalho social. Então, dentro disso tudo, o que eu preciso pensar e rever? Vai ser o tema da nossa live da semana que vem, então já fica o convite aí para todo mundo. Tá lá junto com a gente, @enlearinstituto. É isso. Agora sim, tchau. Tchau, Kátia. Até mais. Salva.